Semana passada nós vimos química sobre átomos, hoje é uma continuação, tá, pessoal? É sobre a tabela periódica, tá lá na página 65. 65 de algumas apostilas, de outras 74. O PDF está 74. Agora, química, pessoal, lá na página 65 de algumas apostilas, verifiquem lá, por favor, ou na página 74. O segundo conteúdo de química é sobre a tabela periódica. Só colocar nas páginas das atividades aqui. Página 82, atividade. São poucas questões, tá? Somente das questões 18 até 30. Vamos lá. É um pouco teórico essa parte, pessoal. Sobre a tabela periódica. Então, um pré-requisito necessário para a construção da tabela periódica foi a descoberta individual dos elementos químicos, embora os elementos tais como o ouro, a prata, o estanho, o cobre, o chumbo e o mercúrio fossem conhecidos desde a antiguidade, a primeira descoberta científica de um elemento ocorreu em 1669, quando o alquimista Henry Brand descobriu o fósforo. Então, vai ter uma questão aqui perguntando, por Brand, o primeiro elemento foi o fósforo, tá? Descoberto. Sobre a organização da tabela periódica. A organização da tabela periódica foi desenvolvida não teoricamente, mas com base na observação química de seus compostos por Mendeleev. Com os estudos de Mendeleev, que ficou conhecido como o pai da tabela periódica, foi possível desenvolver o modelo atual da tabela, que é utilizado hoje em dia. Então, quem que é considerado o pai da tabela periódica é o Mendeleev, tá? Na tabela atual, os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, originando na horizontal em linhas, no caso, e os períodos ou séries na vertical em colunas. As famílias, ou também chamado de grupo. A tabela aqui vai ficar minúscula depois. Na verdade, vocês não precisam decorar tabela, né? Tá lá na apostila de vocês também. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá lá tudo organizado, representando, né, todos os elementos, os metais alcalinos, tudo por cor, metais alcalinos terrosos, metais de transição, tudo separadamente. Vai ter uma questão perguntando na apostila também da família dos gases nobres. Os gases nobres dessa última coluna. Então, é o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, tá? Os gases nobres aqui. Tá na última coluna. Os gases nobres são os mais importantes da tabela, porque todos eles já estão estáveis, no caso, com 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio, todos os outros elementos da tabela periódica, eles compartilham ou recebem elétrons porque eles querem se tornar um gás nobre. Mas isso, se não me engano, é conteúdo da semana que vem, tá? Está dividido as aulas, não é dessa aula. Reduzindo a tabela de novo. Vocês lembram sobre o átomo? Ele possui as 7 camadas, foi da aula passada, né? Então, essas 7 linhas horizontais são chamadas de períodos. Esse número está relacionado com o número de camadas eletrônicas que o átomo possui. Aqui, novamente, relembrando que a camada K, L, M, N, O, P e Q. Tem bastante texto, tá? Vou frisar nas partes mais importantes. Aqui, novamente, sobre o que eu mencionei sobre os gases nobres, ó. Apesar de conter características singulares, os gases nobres pertencem aos elementos representativos, entretanto, eles apresentam natural estabilidade. Isso quer dizer que dificilmente os gases nobres sofrerão interações químicas. Isso acontece porque eles não necessitam de elétrons, então eles não vão doar nem compartilhar, uma vez que já estão estabilizados. No caso, todos os elementos gases nobres têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons somente.
Novamente aqui sobre a família dos gases nobres, está lá na página 67, que é o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Será uma questão, tá? Agora vai ter um pouquinho das classificações dos elementos químicos lá da tabela. Então, começa lá com os metais. Os metais, eles apresentam brilho metálico, são bons condutores de calor e eletricidade, são dúcteis e maleáveis, todos são sólidos a 25 graus Celsius, exceto o mercúrio, que é líquido. Vai ter uma questão, qual que é o único metal que é líquido a temperatura ambiente? É o mercúrio, tá? A maioria dos metais é sólida a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é o único metal encontrado na natureza no estado líquido. Os metais possuem brilho característico denominado aspecto metálico. Em sequência, vai estar falando aqui, então, os metais são maleáveis, dúcteis, tem a condutibilidade e o brilho dos metais, as principais características. Em sequência, tem os não metais. Os não metais é tudo ao contrário dos metais, somente 11 elementos são não metais na tabela, depois vocês podem dar uma olhadinha. Porém, são os mais abundantes da natureza. Não são bons condutores de eletricidade e calor, não são dúcteis nem maleáveis e não possuem brilho como os metais. Então, não metais é ao contrário dos metais ali nas características. Está lá na apostila também quais são os não metais, né? Além de estar na tabela, está escrito para vocês. Os semimetais são apenas 7, têm propriedades intermediárias, as dos metais e não metais, isto é, apresentam algumas propriedades dos metais, mas não todas, tá? Em sequência, aqui de novamente está falando sobre os gases nobres, que nós já vimos. E vamos lá para a parte de aplicações de alguns elementos químicos. Então, essa parte dos elementos químicos terá questões também, tá, pessoal? O carbono. O carbono, no caso o diamante, é composto de carbono, é a substância mais dura da natureza, devido à sua geometria tetraédrica e às fortes ligações covalentes entre os átomos. Então, vai ter uma questão perguntando, qual é o elemento mais duro da natureza? É o carbono, tá? No caso, o diamante, né, que é composto de carbono. O oxigênio é encontrado no ar atmosférico. Depois tem o hidrogênio, que é utilizado na fabricação de amônia, produtos hidrogenados, no caso margarinas, gorduras, entre outros, na gasolina, lubrificantes e ácidos. A sua presença é marcante na água, que é tão importante para a sobrevivência dos seres vivos. Este elemento químico é o mais abundante do universo. Então, vai estar na apostila. Qual que é o elemento mais abundante do universo? É o hidrogênio. Em sequência, o nitrogênio é utilizado na produção da amônia, não terá questão sobre nitrogênio, vocês podem dar uma lidinha sobre ele. O fósforo branco apresenta cheiro de alho, são bastante tóxicos, cristais que se fundem a 44 graus Celsius, produzindo um líquido insolúvel em água, que entra em ebulição a 200 graus Celsius. Temos também o fósforo vermelho, que existe sob a forma de um pó inodoro, que se funde a 72 graus Celsius, originando um líquido que entra em ebulição a 350 graus Celsius. Sobre o fósforo também não terá questões, tá? Mas está aqui sobre as características de alguns elementos. O sódio terá questão. O sódio é aplicado na produção de ligas metálicas. Já os seus sais são empregados na fabricação de papéis, sabões e vidros. Além de empregado na indústria petroquímica e como tempero para comidas. Em vias públicas, a iluminação pode ser feita com lâmpadas que contêm vapor de sódio, que ao ser atravessado pela corrente elétrica emite luz amarela característica. São as lâmpadas de sódio. Tá? Sobre o alumínio, ele é utilizado na fabricação de ligas metálicas para os mais diversos fins. O cloro também terá questão, seus compostos são utilizados como conservante de carnes e comidas, como alvejantes, limpador de superfície e reagente de laboratório. O argônio, resumidamente aqui, o argônio ele é utilizado no enchimento de lâmpadas incandescentes para evitar o contato do filamento de tungstênio, quando em alta temperatura com o oxigênio do ar. O mercúrio, que nós já vimos, né? O mercúrio é o metal líquido à temperatura ambiente. É o único metal que é líquido à temperatura ambiente.
E em sequência já temos aqui as questões. Essa está respondida, vamos lá para que não tem resposta. Vamos responder juntas essas questões, pessoal, daí vocês já estão liberados da aula, tá? Vou terminar aqui química. A parte é mais teórica. A questão 18 de química. Apesar de um homem conhecer muitos elementos desde a antiguidade, qual foi o primeiro elemento a ser considerado químico? Quem realizou essa descoberta? Alguém lembra? Questão 18. É a letra A, né? Foi o fósforo, por Rembrandt. A questão 19. Quem idealizou a primeira tabela periódica? No caso, quem é considerado o pai da tabela periódica? Isso, letra A, Mendeleev. A 20. Na tabela periódica atual, os elementos estão dispostos de acordo com os valores crescentes do número atômico, tá? Todo elemento da tabela periódica, ele é descrito pelo número atômico, a ordem deles, que é a letra C. Ok, pessoal? Eu não me engano. Deixa eu ver se tem na apostila de vocês aqui no início. Vem assim o elemento, né, químico, o nome do elemento, no caso, por exemplo, o ferro, é indicado pelo símbolo Fe, o número atômico, aqui no cantinho, e a distribuição eletrônica também, do lado direito, né, e a massa, calculada já, a massa atômica de cada elemento, bem assim descrito, tá? Então, ele é classificado de acordo com o número atômico, 1, 2, 3 e assim por diante, os elementos da tabela, organizado dessa forma. Agora, voltando lá para a página 74, 82. A 20, marquem lá, número atômico. A 21 diz assim, os períodos descritos na tabela periódica, linhas horizontais, representam o quê, pessoal? Lembra? Conteúdo da semana... Na verdade, envolve o conteúdo da semana passada, nesta aula de hoje também. Então, é o quê? As 7 camadas eletrônicas da eletrosfera, né? Camada K, L, M, N, O, P e Q, estão em volta do átomo, né? São as 7 camadas, que é A, ok? A 22, alguém lembra o nome dos gases nobres? É o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, tá? E a letra C. Tranquilo até aqui? A questão 23 é um pouco grande. Diz assim, a última coluna da direita, presente na tabela periódica, é da família dos gases nobres. Eles possuem uma característica que diferencia dos... Continuando lá do outro lado. A 21 é a letra A. 18A, 19A, 20C, 21A e 22C. Então, falando ali das gases nobres, né? Qual que é a característica que diferencia os gases nobres dos outros elementos? Já está como correta essa questão aqui, a letra A correta, tá? Que apresenta natural estabilidade, isso quer dizer, eles não necessitam de elétrons, uma vez que já estão estabilizados com 2 elétrons, no caso o L, né? Ou 8 elétrons, os demais elementos que são gases nobres, na última camada eletrônica, que é a letra A já correta. Essa é a questão 23, tá, pessoal? 23A. Depois vocês podem estar dando uma lida nas outras alternativas. As outras, cada uma tem algo errado. A 24.
Na tabela periódica, encontramos a classificação dos metais, que apesar de serem menos comuns que os não metais, possuem um maior número dentro da tabela periódica. E, relação aos metais, descreva suas características. Quais que são as características dos metais? Alguém lembra? A, B, C ou D? Estão acompanhando, pessoal? A alternativa correta é a letra A, tá? Vai ser maleabilidade, no caso, ductilidade, condutibilidade e brilho metálico. É a letra A. Tranquilo até aqui? As linhas horizontais da tabela representam o quê? Representam a série ou os períodos. É a letra C. Vocês não precisam estar decorando, tá, pessoal? A prova é com consulta. Essa parte da teoria, o que cair na prova cairá igual. Então, só prestar atenção, né? Como não cai em ordem as questões e procurando na apostila de vocês. A 26 tem um textinho, daí diz assim: classifica as características dos não metais. Os não metais é o contrário dos metais. Qual que é a resposta correta? Alguém está com a apostila impressa? A resposta correta já é a letra A. Eu vou ler aqui já porque a outra parte está na outra folha. A letra A como correta, tá, pessoal? 26A. Os não metais não são maleáveis nem dúcteis, não conduzem bem a eletricidade nem o calor, é tudo o contrário dos metais. E, continuando na outra folha, tendem a ganhar elétrons nas reações químicas, não apresentam brilho e alguns são líquidos, no caso o mercúrio, né? O mercúrio é um metal, tá, pessoal? Alguns são líquidos, não todos aqui dos não metais, tá? Continuando. Qual é a substância mais dura encontrada na natureza? Alguém lembra? Aço, diamante, ferro ou grafite? Estão presentes aí, pessoal? 27? Sei que estão cansados, mas vai só somente até 31. Já estamos finalizando a aula. Alguém lembra? Hein? Isso, letra B, o diamante, isso mesmo. E a 28? Qual é o elemento químico mais leve do universo? Qual que é o mais leve? Responder ali, não sei se foi da 27 ou da 28, mas da 28 também, tá? É a letra B, o hidrogênio, ok? Mais leve. Continuando, a questão 29. Seus compostos são utilizados como conservante de carnes e comidas, como alvejante, limpador de superfície e reagente de laboratório. Estamos falando de qual composto? Estamos falando do cloro, tá, pessoal? Isso, letra A, parabéns. A penúltima questão. Qual que é o gás nobre empregado no enchimento de lâmpadas incandescentes para evitar o contato do filamento de tungstênio quando em alta temperatura com oxigênio do ar trata-se do? Qual que é o gás nobre, pessoal, encontrado no enchimento de lâmpadas incandescentes? Alguém lembra? O nome desse gás nobre é argônio, tá? É a letra B. E para finalizarmos, a 31, qual dos elementos abaixo um metal que se apresenta no estado líquido temperatura ambiente? Qual que é o único metal
que apresenta em temperatura ambiente em estado líquido. Alguém lembra? Isso, a letra C. É o mercúrio. Isso mesmo. Tranquilo, pessoal?